Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Aqueles que ainda não são inscritos, se inscrevam, curtem, comentem, compartilhem, estejam conosco nas nossas atividades. Às segundas-feiras, 20 horas, Evangelho no Lar. Às terças-feiras, 19h30, Evangelho presencial em nossa casa. Às 20h30, nas terças-feiras, a nossa irradiação. E também todos os sábados, das 15 às 17 horas, a nossa reforma íntima. Segue o nosso telefone para contato, para qualquer dúvida, o nosso endereço para aqueles que querem de forma presencial. Siga também o SESB pelo Instagram e segue a nossa conta bancária através aqui do Pix e do nosso QR Code para aqueles que querem contribuir de forma financeira. Toda contribuição, todo auxílio, nós agradecemos e auxilia bastante. Vamos então fechar os nossos olhos para a nossa oração. Querido Mestre Jesus, irmão amigo de todas as horas, de todos os instantes, pedimos o auxílio, o amparo dos nossos benfeitores, da equipe espiritual do SESB responsável por essa atividade do Evangelho no Lar, em nosso lar, para conosco estar nesse instante também nos auxiliando na realização desse Evangelho, que possam nos intuir, nos inspirar, para que melhor compreendamos os ensinamentos e que consigamos, de fato, colocá-lo em prática em nossas vidas, na nossa família. Convidamos também a estar conosco nesse instante todos os nossos irmãos do mundo espiritual que, de forma direta ou indiretamente, estão ligados a nós, à psicosfera do nosso lar, e conosco se sintonizam, influenciando e sendo influenciados por nós também, que nesse instante se encontram aqui presente para ouvir o Evangelho e ver a necessidade de modificar-se através dele ou não. Que assim seja. Hoje a nossa lição é a lição número 11. Inveja. É fácil chorar a dor com quem chora, oferecendo a pérola líquida que expressa cooperação e sentimento. Junto à dor, a alma experimenta o anseio de atender, contribuindo com o tesouro abençoado da solidariedade. Ao doente, se distende o vidro portador de medicamento, e ao esfaimado, raros somente negam a dádiva do pão. Ante a dor, mesmo o coração empedernido chora e alonga as mãos procurando socorrer. É natural descer para ajudar quando se está por cima. Há, entretanto, uma caridade diferente e esquecida, através de cujas portas fechadas poderás atender a alma perdida em cruéis despenhadeiros, amarradas em cardos pontiagudos. Poderemos considerá-la como sendo o júbilo que decorre da participação da felicidade alheia, estar embaixo, na escassez, e abençoar a fartura de quem está no alto. Experimentar gádio de contentamento com o sucesso dos amigos, sem nada pedir, sem nada desejar. No silêncio da aflição e da angústia, participar da felicidade que sorri no coração do vizinho e do amigo. Não poucas vezes, no entanto, deixamos que o despeito e a inveja destilem o veneno da revolta no campo da nossa alma. Se a vitória está com o velho amigo, afastamo-nos dele, justificando: está diferente. Se ele nos busca, tentando ajudar-nos, reagirmos com falsa humildade. Tudo está bem. Todavia, de escândalo murmuramos, ferimos, arrazoamos, caluniamos. No recesso do ser, há invigilância, armas ciladas para a cólera contida, e se o coração em mira tomba, por fatores de outra ordem, exclamamos: quem não esperava?
todo orgulhoso sempre recebe castigo, e no ádito permitimos o sorriso mentiroso da felicidade. Procuramos socorrer, não para ajudar, mas para situar-nos da posição de quem está superior, oferecendo auxílio. Espírita, meu irmão, sabes que há muitas lágrimas molhando finos lençóis de cambaia e de linho, muitas feridas ocultas em pesados tecidos de brocado ou renda, que nem todos identificam. Serpe impiedosa é a cobiça. Não a alimente, para que ela não te envenene. Ajuda também aquele que aparenta ser feliz, orando por ele. Foge à inveja, como quem se furta ao contágio de enfermidade cruel. Distancias-te da maledicência, afoga na oração a vida perniciosa do despeito. Humildade alfinetada pode ser portadora de terrível infecção, tanto quanto singela gota de veneno pode ser mensageira da morte. Usa a palavra gentil, como a flor se deixa identificar pelo aroma que espalha. Quando tudo estiver difícil e escuro em teu coração ou em redor dos teus passos, recorda que a noite de tormenta, além das nuvens pesadas, está recamada de milhões de fulgurantes astros e que o cardo amaldiçoado, em silencioso abandono, também se arrebenta em floração noturna, que balsamiza o ar transparente e voagente. Recordo o carpinteiro Galileu, que, atendendo a Simão, o rico cobrador de impostos, lhe abençoou a fortuna, fazendo inesquecível repasto no seu suntuoso palacete. Embora no auge do ágape, pobre mulher, endemoniada, procurando-lhe o socorro, tenha recebido a seiva da vida eterna, como doce alento para nós todos, no conceito de que, por muito amar, todos os seus pecados eram perdoados. E demora-te feliz, onde estejas, com as altas provações que o dinheiro e o poder, ou as demais concessões e empréstimos divinos poderiam solucionar, se os tivessem, e vês chegando em fartas messes para os outros corações. Hoje, na nossa lição, Joana nos faz refletir sobre a inveja, para que nós identifiquemos em nós se somos portadores deste mal ou não. E ela aqui nos relata que é muito fácil nós ajudarmos, auxiliarmos, quando nos encontramos por baixo. Que é fácil chorar a dor com quem chora, oferecendo a pérola líquida que expressa cooperação e sentimento. Que junto à dor, a alma experimenta o anseio de atender, contribuindo com o tesouro abençoado da solidariedade. Que o doente se distende o vidro portador do medicamento, e ao esfamado, raros somente negam a dádiva do pão. Que ante a dor, mesmo o coração empernecido, endurecido, chora e alonga as mãos procurando socorrer. É natural descer para ajudar quando se está por cima. Então ela diz que isso é natural. Nós nos sentimos bem em auxiliar, principalmente se nos encontramos numa posição melhor do que aqueles que nós estamos atendendo. Ela diz, entretanto, que há, entretanto, uma caridade diferente e esquecida,
atrás de cujas portas fechadas poderás atender a alma perdida em cruéis despenhadeiros, emaranhadas em cardos pontiagudos, em plantas com espinhos, cardos pontiagudos. Poderemos considerá-lo como sendo o júbilo que decorre da participação da felicidade alheia. Então, essa caridade difícil vem da caridade de socorrer, de nos felicitarmos, de participarmos da felicidade alheia, da felicidade dos nossos irmãos. Então ela nos faz refletir. Quando nos encontramos numa posição melhor, mais elevada, nos encontramos numa condição financeira, espiritual, moral melhor, é mais confortável ajudarmos aqueles que se encontram numa posição igual ou inferior à nossa. Quando nós temos que descer para auxiliar, o nosso coração fica até mais sensibilizado, mais sensível pela dor do outro. Ela diz que, no entanto, há uma caridade que é desconhecida, que é diferente, que é aquela caridade de se felicitar pela felicidade alheia, de sentir feliz quando o outro se encontra feliz, de estar contente pelo aquilo que o outro conquistou, principalmente se o outro estiver numa condição mais elevada que a nossa. É a felicidade de ver um amigo que conquistou um cargo e que está feliz, que conquistou uma casa própria, que conquistou um relacionamento, e se felicitar pela conquista dele. Estar por baixo, ela diz, na escassez, quando nós nos encontramos por baixo, na escassez, na pobreza, na miséria, e mesmo assim abençoamos a fortuna de quem está no alto. Abençoamos aqueles nossos irmãos, nossos amigos que se encontram em condição, em posição melhores do que as nossas. Experimentar gádio de contentamento com o sucesso dos amigos, sem nada pedir, sem nada desejar. Quando então nós consigamos nos sentir felizes, alegres, contentes pelas conquistas dos nossos amigos, sem que nós queiramos estar no lugar deles, sem que nós queiramos aquilo que eles têm, mas estar feliz porque eles possuem aquilo que eles conquistaram, que lhe faz estar numa condição melhor. É estar feliz porque alguém conquistou uma casa, independente de eu ter uma casa própria ou não, pelo simples fato de ele ter conquistado, compartilhar, se alegrar pela conquista do outro. Isso, inclusive, é o que nos faz sermos verdadeiros amigos. No silêncio da aflição e da angústia, participar da felicidade que sorri no coração do vizinho e do amigo. Então, mesmo que nos encontramos no silêncio da nossa aflição, dentro do nosso íntimo nos encontramos aflitos, angustiados, mesmo assim, nós consigamos sentir a felicidade do outro, sorrir pelo outro. Não poucas vezes, no entanto, deixamos o desejo, o despeito e a inveja destilharem o veneno que revolta no campo da nossa alma, porque muitas vezes nos deixamos envenenar por esse mal terrível que nos envenena e nos deixa revoltado, que é a inveja, que é olharmos para o outro e dizer: por que ele tem uma casa própria e eu não? Por que ele consegue se casar, ser feliz e eu não? Por que ele tem uma profissão e eu não? Por que a pessoa tem dinheiro e eu não? Por que é famoso e eu não? Ela diz que
esses tipos de comparação de sentimentos faz com que a gente destile inveja e esse veneno que envenena as nossas almas e que nos deixa revoltados. Porque o outro tem e nós não. Se a vitória está em um velho amigo, ela diz, afastamo-nos dele, justificando, está diferente. Então esses são os nossos comportamentos quando nós nos encontramos com inveja. Se ele nos busca tentando ajudar-nos, reagimos com falsa humildade. Está tudo bem, porque nos sentimos muitas vezes humilhados por ser ajudado por aqueles que se encontram em uma condição melhor que a nossa. Então diz, não, está tudo bem, não preciso de nada. Ainda que estejamos precisando, por isso que ela diz falsa humildade, que aqui é o orgulho de não querer ser ajudado por alguém que se encontra numa posição melhor, principalmente se esse alguém é um amigo ou alguém por próximo, porque há em nós uma competição, um sentimento de inveja, de querer estar naquela posição que a pessoa se encontra. E como não estamos, nos invejamos dela e não queremos receber auxílio dela. Todavia, de candilhão murmuramos, ferimos, arrazoamos, caluniamos. Todavia, fingimos que estamos bem, mas murmuramos, ferimos, arrazoamos e caluniamos essas pessoas. No recesso do ser, dentro do nosso íntimo, no nosso ser, a invigilância, porque esses pensamentos malsãs vêm da nossa invigilância de não estar o tempo todo vigiando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, de estar nos analisando. Então, na nossa invigilância, eles se apoderam de nós. A invigilância arma ciladas para a cólera, nos colarizamos, cólera contida, e se o coração em mira tomba, se o nosso coração, o coração que nós estamos mirando tomba, por fatores de outras ordens, por algo que nós não temos conhecimento, fatores de outras ordens, exclamamos, quem não esperava? Todo orgulhoso sempre recebe castigo, como se a pessoa que está numa condição melhor que a nossa fosse orgulhoso. E no ádito permitimos o sorriso mentiroso da felicidade, procurando socorrer, não para ajudar, mas para situar-nos na posição de quem está superior, oferecendo auxílio. Então, muitas vezes, quando aqueles nossos irmãos que se encontram numa posição superior à nossa, muitas vezes a gente fica ali desejando até que ele caia, que algo aconteça, para então nós vermos próximo dele para um falso auxílio, oferecendo auxílio, mas não a fim de realmente auxiliá-lo, mas para saber em que posição ele se encontra, se ele se encontra melhor ou não que nós. Então, Joana aproveita para nos esclarecer, nos convida a nos analisarmos, dizendo, espírita, meu irmão. E aqui ela fala de uma forma especial aos espíritas, já que a doutrina espírita também é a religião que mais preza pela caridade, pelo auxílio ao próximo, e ela direciona especificamente aos espíritas. Sabes que há muitas lágrimas molhando finos lençóis de cambraia e linho, e muitas feridas ocultas em pesados tecidos de brocado ou renda, que nem todos identificam. Então
está nos dizendo que aqueles que se encontram numa posição financeira, numa posição superior à nossa de poder e dinheiro, eles também trazem os seus conflitos íntimos, os seus conflitos internos, também choram, também sofrem. O dinheiro não exime os nossos conflitos, ele não nos tira dos nossos conflitos internos. Pelo contrário, às vezes até aquele que possui dinheiro e poder tem que lidar com mais conflitos internos do que aqueles que se encontram muitas vezes numa posição mais simples, mais singela, de mais escassez. Porque aquele que se encontra numa posição mais elevada ainda tem que lidar com a inveja dos outros, daqueles que se encontram numa posição mais inferior, e também tem que lidar com os falsos amigos, aqueles que muitas vezes não torcem por ele, mas ficam ali bajulando, de olho na fortuna dele. Então ela nos diz: serpe impiedosa é a cobiça. Não a alimente, para que ela não te envenene. Dizendo para que nós não alimentemos a cobiça de querer o dinheiro do outro, de querer a profissão do outro, de querer o trabalho do outro, de querer a fortuna que o outro tenha. Porque isso é uma cobiça. E essa cobiça envenena as nossas almas. E ela diz: ajuda também aquele que aparenta ser feliz, orando por ele. Então, o que nós temos que auxiliar? Aqueles que são tristes, aqueles que são felizes, aqueles que têm dinheiro, aqueles que não têm dinheiro, a todos. Aqueles que estão numa condição mais favorável, de mais dinheiro, que aparentam ser felizes, que nós também podemos auxiliar orando por eles, para que eles continuem sendo felizes, orando por eles. Foge a inveja, ela mais uma vez nos alerta, como quem se furta a contágio de enfermidade cruel. Então, foge da inveja como alguém que luta para que não se contagie pela uma enfermidade cruel. Distancia-te da maledicência. Distancia em ficar falando, murmurando, em ficar ali falando mal daqueles que possuem uma condição mais elevada. Afoga no coração, afoga na oração a vida perniciosa do despeito. Humildade alfinetada pode ser portadora de terrível infecção, tanto quanto singela gota de veneno pode ser mensageira da morte. Usa a palavra gentil, como a flor se deixa identificar pelo aroma que espalha. Então aqui ela nos diz que não alfinete ninguém com a palavra. Não seja uma pessoa que destilha veneno nos outros, mas que a sua palavra seja gentil, como a flor, que nós passamos e sentimos o seu aroma. Assim também seja você conhecido pela sua palavra gentil, seja conhecido pela palavra de gentileza. Quando tudo estiver difícil e escuro em teu coração, ou em redor dos teus passos, recorda que na noite de tormenta, também além das nuvens pesadas, está recamada de milhões de fulgurantes astros, e que o cardo amaldiçoado, em silencioso abandono, também se arrebenta em floração noturna, que balsamiza o ar transparente e voagente. Então que, apesar das nossas dificuldades, das nossas aflições, de nos encontrarmos num local difícil, escuro, de dor e sofrimento, que nós olhemos sempre um olhar de esperança, que quando olhamos para o céu na noite de tempestade, olhamos além daquelas nuvens carregadas. Lembremos-nos que apesar daquele céu
pesado e com nuvens carregadas, existe além as estrelas e os astros fulgurantes que se encontram ali, embora não consigamos ver nos momentos de tempestade, mas que nem por isso deixaram de ali estar. Mesmo nos momentos de mais dificuldades, nós também somos ajudados. E ela diz que o cardo amaldiçoado, apesar do cardo amaldiçoado esquecido, ele serve de adubo para a floração noturna que balsamiza o ar, o agente. Então, para que nós não nos prendamos nas condições de sofrimento, mas consigamos ver além. Recordo o carpinteiro Galileu, que atendendo a Simão, o rico cobrador de impostos, lhe abençoou a fortuna. Então, que nós devemos nos espelhar em Jesus e fazer aquilo que ele nos ensinou, aquilo que ele fez. Abençoar a fortuna daqueles que se encontram afortunados. Fazendo inesquecível repasto em seu suntuoso palacete, embora no auge do ágape, ela diz que Jesus abençoou a fortuna de Simão, estando ali com ele no seu suntuoso palacete, ficando ali com ele, e que no ágape, no seu auge, pobre mulher endemoniada, no auge dos bens materiais, no auge da matéria, pobre mulher endemoniada, Maria Madalena, procurando-lhe o socorro, tenha recebido a seiva da vida eterna, como doce alento para todos nós, no conceito de que, por muito amar, todos os seus pecados eram perdoados. Então ela diz que, mesmo Maria Madalena, no auge dos dinheiros, dos bens materiais, era alguém infeliz que pediu socorro a Jesus e que dele recebeu um bem que é imperecível, que é a seiva da vida eterna, que o dinheiro nenhum pode comprar. Então, que por mais que tenhamos muitas vezes bens materiais, dinheiro, por mais que as pessoas tenham, que nós não nos esqueçamos de que o mais importante não é o ter aqui na terra, não é possuir riquezas, fortunas que serão levadas de nós e que estão conosco apenas temporariamente, como uma prova, mas sim nós nos fixemos nos bens que o dinheiro não compra, que são os bens imperecíveis, que nada destrói, que são os bens da vida eterna, os ensinamentos de Jesus, a nossa evolução, a seiva da vida eterna, aqui ela diz. E demora-te feliz, ela está falando, fica feliz, fica o mais tempo possível feliz, onde estejas, onde se encontra, na riqueza ou na pobreza, na miséria ou na fortuna, fique feliz, demora-te feliz, onde estejas, e principalmente fique feliz se onde estejas com as altas provações que o dinheiro e o poder ou as demais concessões e empréstimos divinos poderiam solucionar se os tivesse. Fique feliz com onde se encontre, mesmo sabendo que o poder e a fortuna, as concessões e empréstimos, poderiam solucionar a sua aflição. Se encontre feliz, mesmo que você não possua, mesmo que você mesmo se não estiver. Então, fique feliz onde se encontra, mesmo sabendo que se você tivesse fortuna, se você tivesse dinheiro, se você tivesse poder, o seu sofrimento seria sanado,
Mas, como você não possui fortuna, como se você não possui dinheiro, eles não são sanados. Fique feliz mesmo assim. E vê chegando em fartas messas para os outros corações. E mesmo você sabendo que o fortuna e o poder lhe deixariam feliz, lhe tragariam a felicidade naquele problema em que se encontra, mas você não possui, fique feliz por aqueles que o recebem. Porque vê chegar a outros corações, não a você, mas a outros, e se felicite por aqueles que recebem. Não só pensando em você, mas pensando no bem de todos. Se conforme onde se encontre, fique feliz com a situação em que se encontra e também fique feliz pela situação do outro. Essa é uma caridade difícil, porque exige de nós um desprendimento, uma visão espiritual da vida e das situações e das coisas. Fique feliz com dinheiro ou sem dinheiro, porque o que importa não é o que você possui, mas é o que você se torna. E o que você se torna nunca será retirado de você, onde quer que você vá. E se felicite por outros que possuem aquilo que você não possui. Não se deixe contaminar pela inveja aqueles que a possuem, porque ela contamina a sua alma, principalmente contra os seus amigos, contra as pessoas que recebem aquilo que você gostaria de receber. Se felicite porque o outro recebeu, ainda que você não o tenha recebido. Isso necessita de nós uma melhora no nosso ser. A inveja nos mostra que nesse campo nos encontramos adoentados, então que necessitamos trabalhar esse sentimento em nós. E caso tenha se identificado portador de inveja, comece a trabalhar desde já esse sentimento para que ele não corroa a sua alma e não te faça se tornar uma pessoa revoltada, principalmente contra Deus e contra aqueles que têm a graça de receber o que você não recebeu. Vamos então fechar os nossos olhos para a nossa oração. Querido Mestre Jesus, agradecemos imensamente a oportunidade do Evangelho em nosso lar. Agradecemos, Senhor, essa oportunidade de fazer essa autoanálise em nós, que consigamos nos ver tal qual somos de fato, olhar dentro dos nossos corações, dentro da nossa alma, conseguir, Senhor, identificar em nós as nossas mazelas, as nossas dificuldades, as nossas inferioridades, aquilo que necessitamos trabalhar e melhorar em nós, a fim, Senhor, de conseguirmos realizar a nossa transformação moral e espiritual e conseguirmos evoluir, conseguimos estar mais próximos de Ti. Pedimos também, Pai, por todos os nossos irmãos que nos ouvem nesse instante do Evangelho, sejam eles aqueles que nos acompanham através dessa lição, ouvindo-nos, e a todos do seu lar, ou também aqueles que se encontram no mundo espiritual, ouvindo também essa lição. Esperamos que também sejam, Senhor, amparados, auxiliados, socorridos, conduzidos aos locais de socorro e de amparo. Que seja fluidificada a água daqueles que nos ouvem,
que possa colocar ali os ingredientes necessários para a restauração vital, para o equilíbrio. Agradecemos, Pai querido, pela infinita oportunidade que o Senhor nos dá no Evangelho, por ter iluminado os nossos lares, auxiliando a todos que se encontram no nosso lar e a todos os reinos. Que assim seja, Senhor. Desejo uma excelente noite a todos, uma maravilhosa semana. Espero a todos até a próxima segunda-feira, com a graça de Deus. Um grande abraço e até lá!